Estamos ao vivo! Seja muito bem-vinda a mais um 459. Você que está chegando aí, você que está no YouTube, vou te pedir, escreve, aperta F5, atualiza que nós já iniciamos. Você que está no Instagram, seja muito bem-vindo a mais uma manhã de busca pela sabedoria. Hoje é dia de prosperar, buscando a sabedoria todos os dias. Você que está assistindo gravado, seja muito bem-vindo. Você é meu convidado para todos os dias 4h59 fazer parte desse pelotão. Tiago, mas por que acordar 4h59? Existem algumas explicações para você por que fazer parte desse pelotão. Às 4h59 é um horário nobre, horário onde poucas pessoas estão acordadas e somente aqueles que querem prosperar, eles decidem acordar mais cedo. Se você parar para pensar, das 4h59 da manhã, 5 horas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 hora da tarde. Você iniciando sua jornada às 4h59 da manhã, às 3 horas da tarde, você já cumpriu uma carga horária de 8 horas. A mesma carga horária de pessoas que trabalham das 8 até às 5, 6 horas da tarde. Lembra que às 4h59 você produz muito mais e com uma disposição muito maior. Por quê? Porque nesse horário não tem ninguém te mandando mensagem, ligando, você consegue concentrar. Isso tem vários motivos porque você acordar e fazer parte desse pelotão. Então seja muito bem-vindo aí. Escreve aí, eu sou 459. Deixa eu ver quem tá aí. Eu sou 459. E nós estamos numa maratona da sabedoria. Na verdade, nós estamos falando sobre os segredos da sabedoria. E hoje a gente vai ler o capítulo 9 de Provérbios. O último capítulo do primeiro grupo de Provérbios. Para quem já acompanha, sabe que Provérbios é dividido em 3 fases. Quais são as 3 fases? O convite da sabedoria, que vai do capítulo 1 ao capítulo 9, é um convite. Todos os capítulos, do 1 até o 9, é um convite à sabedoria. Ó, tem gente no YouTube chegando aí pela primeira vez. Deixa eu ver. Quem está pela primeira vez, coloca aí 1x. Quem está pela segunda vez, coloca 2x. Quem está pela terceira vez, 3x. Quem está a partir de 4 vezes, coloca vários xizinhos aí. Deixa eu ver quem está chegando pela primeira vez. Então, do capítulo 1 ao capítulo 9 é um convite à sabedoria. Do capítulo 10 ao capítulo 24 são os comportamentos dos nobres. E aí a gente vai estar falando mais sobre isso daí. Uau, quanta gente pela primeira vez aí. Sejam bem-vindos. Você que está no Instagram, no YouTube. Você que já faz parte do pelotão. Dá aquele like e compartilha aí no YouTube, no Instagram. Você manda um aviãozinho aí para mais pessoas. Show? Bora para nossa leitura, então. Coloca aí Provérbios, capítulo 9. Escreve aí, Provérbios, capítulo 9. Então, a gente me pergunta qual Bíblia que eu estou lendo. A Bíblia NVI, a tradução NVI. Apesar de não ser uma das melhores, é uma de mais fácil compreensão. Então, a gente faz essa leitura do livro de Provérbios numa versão NVI, nova versão internacional. Eu tenho uma Bíblia também que ela é de estudos. Deixa eu te mostrar aqui, antes que você me pergunte. Ó, a que eu utilizo para leitura é essa aqui, ó. Bíblia de estudo de todo homem, desafio de todo homem. É a nova versão internacional, tá aqui, ó. Ela tá meio velhinha aqui, ó. Aparece aqui nova versão internacional. Eu tenho essa e tem essa aqui também, ó. Prepara um print aí para você tirar. Que é uma Bíblia de estudos colorida. Então vamos lá aqui, deixa eu compartilhar com você aqui, ó. Bíblia de estudos colorida. Como assim colorida, Thiago? Aqui, ó. Ela tem algumas separações. Ixi, caiu aqui no YouTube, aqui no Instagram. Deixa eu abrir aqui. Espera aí só um minutinho, gente. Caiu aqui no Instagram. Vamos abrir aqui. Estamos ao vivo novamente aqui no Instagram. Acabou de cair a nossa live. A gente já está voltando aqui. Então, como eu estava falando, a gente está fazendo a leitura do capítulo 9 hoje de Provérbios. Você que está chegando aí me perguntaram qual Bíblia que eu faço a leitura. Acabei de falar que é a nova versão internacional e eu estava te mostrando aqui uma colorida, que ela tem várias classificações. Quando você faz a leitura do texto, ela representa exatamente
aquilo que estava lá na frente, no sumário. Então, por exemplo, toda vez que fala verde, é sobre pecado. Aqui fala sobre direção de Deus. Amarelo fala sobre família. E aí fica mais fácil para você fazer essa leitura. E aí, se você quiser também, para quem gosta de estudar mais, tem uma aqui que é a... Deixa eu colocar aqui, estava apoiando. Essa aqui, ó. Que é a King James, ela é um pouco maior, mas embaixo de cada estudo, de cada leitura, tem um estudo também. Então tem bastante referência para você estudar. Fechou? Bora lá então para a nossa leitura. Capítulo 9 de Provérbios diz o seguinte: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Quando fala já nesse primeiro versículo, você começa a entender o seguinte, que para toda edificação você precisa de uma base, ou de uma fundamentação, de um fundamento. E aqui fala, a sabedoria construiu a sua casa. Casa fala sobre morada, escreve aí, casa é igual a morada. Então mostra o seguinte, que a sabedoria ela tem uma morada, e a morada dela está baseada em 7 colunas. Quais são as 7 colunas? A primeira coluna nós lemos lá no capítulo 1, lemos ontem também. A primeira coluna da casa da sabedoria é o temor ao Senhor. Escreve aí, temor ao Senhor é a primeira coluna da casa da sabedoria. Ontem, quando nós lemos o versículo 13 do capítulo 8, diz o seguinte: temer ao Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, quando você começa a buscar a sabedoria, quando você começa a edificar a casa da sabedoria, você entende o seguinte, que temer ao Senhor é odiar aquilo que ele odeia. É começar a tirar esse comportamento da sua vida. Qual é o comportamento? Do falar perverso. O comportamento do orgulho. O comportamento da arrogância, do mau comportamento e do falar perverso. Tudo que nós somos ou tudo que nós fazemos é do tamanho da nossa sabedoria. Presta atenção. O seu casamento hoje é do tamanho da sua sabedoria. O seu trabalho hoje é do tamanho da sua sabedoria. Relacionamento com seus filhos é do tamanho da sua sabedoria. Relacionamento com Deus é do tamanho da sua sabedoria. Alguém perguntou qual o provérbio de hoje? Capítulo 9. Escreve aí. Capítulo 9 de Provérbios. Capítulo 9 de Provérbios. E a gente já começou lendo o seguinte, que a sabedoria construiu a sua casa, ergueu suas 7 colunas. Então está falando sobre fundamentação. Se você está insatisfeito hoje para alcançar qualquer coisa, é porque falta algum dos pilares. E o primeiro pilar é exatamente sobre temer ao Senhor. Quando a gente vai para um segundo pilar, fala sobre a dependência de Deus. Então, o primeiro tem um temor ao Senhor, odeio aquilo que eu odeio, e o segundo pilar é dependência de Deus. Não é basear no seu próprio conhecimento. Capítulo 3, 5 falou o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Isso é poderoso quando você começar a entender o seguinte, que não é pelo seu próprio entendimento, mas é pela dependência dele. Quando você se torna dependente dele, você edifica mais um pilar dentro da casa da sabedoria. Então a gente está falando só do primeiro versículo. Eu vou estender um pouquinho para te falar exatamente sobre os 7 pilares que você precisa estender na sua vida. Então tem temor ao Senhor. Segundo, a dependência de Deus. Terceiro, a prudência. Quando você lê no capítulo 8, versículo 12 diz o seguinte: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. A prudência, ela é uma das características de alguém sábio. Você edifica a casa da sabedoria exatamente implantando essa terceira coluna, que é a prudência. Então a gente já falou sobre, se alguém puder colocar aí, pilar 1, temor ao Senhor, pilar 2, dependência de Deus, pilar 3, a prudência, pilar 4, a humildade. A humildade, que está lá no versículo 15, no capítulo 15, 33, diz o seguinte: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Se eu fosse você, grifaria
capítulo 15, versículo 33, que fala sobre humildade. A humildade antecede a honra. Muitas pessoas pedem por honra, presta atenção, a honra ela não deve ser pedida. É a humildade que vai gerar a honra. A humildade antecede a honra. Não tem como você receber honra se você não for humilde. E aí a gente vai lá para o quinto pilar da sabedoria, que é o quê? Conselho. Como é feliz o homem que tem muitos conselheiros. Salomão, que foi um dos homens mais ricos, quem escreveu o Provérbios, eu sei que está chegando agora e não fazia parte desse pelotão, a gente está lendo o livro de Provérbios. É um livro de sabedoria, escrito por Salomão há mais de 3.000 anos atrás. E Salomão escreveu esse livro deixando vários códigos. Quem que foi Salomão? Foi alguém que governou durante 40 anos sem guerras. 40 anos sem guerras. Imagina você, alguém, governar durante 40 anos sem guerra, num período que só tinha guerra. Um homem mais rico que já pisou na terra. Alguns historiadores dizem que ele teria o dinheiro de 6 vezes o dinheiro que existe no mundo hoje em sua posse. E ele fala, como é bom um homem que tem muitos conselheiros. A sabedoria está na multidão de conselhos. Então, os 5 pilares da sabedoria é conselhos. Coloca aí, primeiro pilar, temor a Deus. Segundo pilar, dependência de Deus. Terceiro pilar, a prudência. Quarto pilar, humildade. Quinto pilar. Escreve aí. Quarto pilar. Ixi, caiu aqui novamente. Pera aí, gente. Só deixa eu ligar aqui no Instagram. Tá derrubando. Deixa eu só ligar aqui no Instagram novamente. Pera aí. Estamos ao vivo novamente no Instagram. Derrubou a live. A gente já está fazendo a leitura do capítulo 9 de Provérbios, falando exatamente sobre os 7 pilares da sabedoria. Capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Nós estamos falando exatamente sobre as 7 colunas que você precisa edificar a casa da sabedoria na sua vida. Quais são elas, Thiago? Temor ao Senhor, dependência de Deus, prudência, humildade, conselhos. Sexto, a honra. Honra é um dos pilares da sabedoria. Quando você olha Provérbios 17, versículo 4, lá deixa um código poderoso que diz o seguinte: o ímpio, que faz parte dos grupos dos tolos, o ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quando fala isso, começa a falar o seguinte sobre não dar honra àquele que você teve a oportunidade. Então, honra é um dos pilares essenciais na construção da casa da sabedoria. E o último, mais importante, que Salomão sempre nos ensinou para que nós possamos buscar a sabedoria é a instrução. Como é feliz aquele homem que busca a instrução, que busca os conselhos. Provérbios 19, coloca aí 19, versículo 20, diz o seguinte: ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Grifa aí. Então, os 7 pilares na construção da casa da sabedoria, nós acabamos de trazer. E ela continua falando o seguinte: matou os animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o meu vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Nós vemos aqui algumas características da sabedoria. Quais são as características da sabedoria? O primeiro é o sacrifício. Matou animais para a refeição. A disposição de se sacrificar pelo seu casamento. A disposição de se sacrificar na sua empresa. Se sacrificar pelo próximo. Sacrificar as tuas vontades. É uma das características da sabedoria. Ela fala o seguinte: ei,
Eu matei animais para as refeições. Fala sobre o quanto que você está disposto para sacrificar. Quando você lê lá sobre a construção do templo, quando você vê lá sobre a construção do templo, alguém está no YouTube falando que encerrou. O Instagram, ele, por qualquer motivo, está derrubando aqui. Não sei se o celular que deu uma esquentada. Mas estamos aqui. Qualquer coisa, você que está no Instagram, cai lá para dentro do YouTube. Lá está funcionando super bem. Bom, quando você começa a ver sobre a construção do templo, você vê três partes. Quais são as três partes? O átrio, que é o pátio, o lugar santo e o santíssimo lugar. São três esferas. Um dia a gente pode falar somente sobre isso daí, que representa exatamente seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Você já notou que o número 3 ele é muito importante na criação? Ele representa várias coisas, manhã, tarde e noite. Altura, largura, profundidade. Quando você começar a entender isso, corpo, alma, espírito, você vai entender muita coisa sobre a criação. Mas quando você olha para o átrio, lá você vê o seguinte, que na entrada tem uma porta. Essa porta chama-se porta da decisão. Tudo na sua vida existe uma porta onde você precisa tomar uma decisão. Quando você toma essa decisão, você entra no átrio. E lá dentro, qual era o próximo símbolo, qual era o próximo objeto que se encontrávamos lá? O lugar de sacrifício. Então, antes de entrar no lugar santo, antes de continuar a sua jornada, existia o local de sacrifício. Exatamente o que nós falamos, sacrificar as suas próprias vontades para ir para uma próxima fase. O convite todos os dias para você que vai buscar a sabedoria é o sacrifício. E ela continua falando o seguinte: matou os animais para a refeição, preparou seu vinho, arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade. Então, além do sacrifício de matar os animais, preparou seu vinho. O que o vinho significa? Escreve aí, vinho significa alegria. Ninguém edifica uma família, ninguém edifica uma casa, ninguém edifica um casamento, ninguém edifica nada se não for através da alegria. Existem duas formas de crescimento. O crescimento buscando alegria, buscando prazer, e uma fugindo da dor. Muitas pessoas crescem rápido, mas fugindo da dor. E o que isso significa? Que talvez você sangre em pessoas que nem saibam que você está machucado. Pessoas que crescem baseado na dor, por causa de crenças, paradigmas, ela fala o seguinte: eu preciso crescer, eu vou esfregar na cara de tal pessoa o meu crescimento, os meus resultados. Todo crescimento ele deve estar baseado na alegria e na alegria do Senhor. Quando no versículo 3 fala o seguinte: enviou as suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, fala sobre ordem. Então, nessa refeição, ou nessa festa da sabedoria, ela começa a mostrar o quê? Que ela arrumou a mesa, isso fala sobre ordem. O que significa ordem, Tiago? Ter uma vida em ordem diante do Senhor. Você entendeu quais são os 7 pilares? Nós estamos aqui, hoje é 5h19 da manhã, falando exatamente sobre edificar a casa da sabedoria na sua vida. Como que eu faço isso? Baseando nos 7 pilares. Sacrificando algumas vontades, estando em alegria e vivendo em ordem. Quando ela fala sobre isso, está falando sobre alimentação. Quarta característica da sabedoria é a comida. Tudo que você tem recebido de Deus. E quando a gente fala de comida física, eu sempre oro e declaro para você que faz parte do Pelotão 459, é que a sua fome pela comida física, ela seja infinitamente menor do que a fome pela vontade de Deus, pela vontade de cumprir a justiça dele. Seja infinitamente menor do que cumprir a vontade dele. E a última característica da sabedoria é a sensatez. Durante toda a leitura de Provérbios, você vai ver um convite da sabedoria para que você seja sensato, que você busque a insensatez todos os dias. Então, versículo 3 do capítulo 9 diz: enviou suas servas para fazerem convite desde o ponto mais alto da cidade, chamando ou clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o meu vinho que preparei.
Deixem insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Então fica muito claro que a sabedoria te convida todos os dias a ter um relacionamento com ela. E ela, quem ela convida? Os inexperientes. Quem são os inexperientes? Aqueles que faltam conhecimento. Quem são os tolos? Aqueles que precisam de equilíbrio e bom senso. Então ela convida esses dois tipos de pessoas, os inexperientes e os tolos, porque os sábios já sabem que precisam buscar a sabedoria todos os dias. Já sabem que precisam edificar todos os dias a sua casa, a casa da sabedoria. Então escreve aí, eu construo a sabedoria todos os dias. Eu construo a casa da sabedoria todos os dias. Eu faço parte desse movimento. Deixa eu compartilhar aqui no YouTube o que o João Miguel colocou. As 7 colunas da sabedoria: temor ao Senhor, dependência de Deus, prudência, humildade, conselho, honra e instrução. Que isso fique grifado na sua vida a partir de hoje. Para você que coloca pressão no sol, você que acorda antes da família toda, porque você sabe, quem acorda primeiro resgata todo mundo. O primeiro que acorda em casa resgata todas as pessoas. E ela continua falando o seguinte: quem corrige o zombador traz sobre si um insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. E aí fica um grande conselho da sabedoria: não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. E perdoa ali, qual é o meu Instagram? Tá aí, Thiago Rocha BR. Aqui no YouTube tá aí, Thiago Rocha BR. Depois eu vou abrir a caixinha de perguntas para você compartilhar lá algumas coisas, tá? Então diz o seguinte: não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio, ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. A pergunta é: o quanto que você hoje tem permitido se aprender todos os dias? O quanto que você hoje tem se permitido ser corrigido? O quanto que você tem permitido receber a instrução todos os dias? O convite para você é: receba a instrução todos os dias. Receba a instrução e busque a instrução todos os dias, como quem busca o ouro e a prata. Então não repreenda o tolo. Presta atenção, quando o tolo estiver na sua tolice, ele somente vai querer desabafar e colocar para fora aquilo que está no seu coração tolo. Lembre que o tolo ele precisa de equilíbrio e bom senso, então não adianta nada você discutir com alguém que está na sua tolice, porque o tolo ele fecha todos os canais de recepção e assim ele baseia o seu eu somente naquilo que ele tem na sua mente todos os dias. Aquele que é sábio, ele permite que a sabedoria o edifique todos os dias. Instrua um homem sábio, versículo 9, ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente leu ontem no capítulo 8 que temer ao Senhor é odiar aquilo que ele odeia. Logo, se temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, alguém me pergunta como que eu busco a sabedoria? Entendendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, logo eu preciso eliminar da minha vida arrogância, soberba, o mau comportamento, o falar perverso e o agir mal. Tiago, onde que está isso? Capítulo 8, versículo 13. Temer o Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Quando você começar a entender que o princípio de todas as coisas é a sabedoria e o temor do Senhor é que inicia todo o processo, você vai começar a aplicar isso dentro da sua casa. Você vai começar a aplicar isso dentro do seu casamento. O que falta para muitos relacionamentos no dia de hoje é a sabedoria que vem do alto. Muitas pessoas acabam caindo no dia a dia, na rotina do dia a dia, deixando de lado viver novidade de vida todos os dias. Escreve aí, viver novidade de vida todos os dias. O convite para você é: viva novidade de vida todos os dias. Pare de querer viver experiências baseadas no olhar de outras pessoas. Muitas pessoas vivem a sua vida através de experiência de outras pessoas. Olha só isso que forte. Pessoas vivem experiências através do olhar de outras pessoas.
Vivem no seu casamento baseado naquilo que os outros dizem ou nas experiências que outras pessoas vivem. Qual que é o convite para você dentro da sua casa? Viver novidade de vida todos os dias. Sabedoria é entender que temer ao Senhor e depender dele, você vai edificar a sabedoria dentro da sua casa. O convite para você todos os dias é que você edifique isso dentro da sua casa. Que não seja um tolo vivendo de um lado para o outro. Não seja um tolo baseado na sua tolice, fazendo comportamento, fazendo alianças com pessoas que não fazem sentido, andando em caminhos tortuosos, sendo preguiçoso ou amando o adultério. A gente acabou de ler isso no capítulo 5, no capítulo 6, capítulo 7, que a tolice é basear o seu eu, a sua vida, andando nos caminhos tortuosos, vivendo da preguiça, se comprometendo com pessoas que não se comprometeram com a sua própria vida e também amando o adultério. O convite para você todos os dias aqui, eu tenho recebido vários depoimentos de pessoas falando o seguinte: larguei a pornografia. Estou dedicando minha vida no meu casamento. Ei, presta atenção, você que está aqui, às 5h27 da manhã, você não está aqui somente por pegar um conteúdo, presta atenção nisso. Você não está aqui apenas por um conteúdo. Você não acordou às 4h59 da manhã, um pouquinho mais cedo, só por causa de conteúdo. Presta atenção, é uma frequência. Frequência é essa para edificar a sua casa, que é o primeiro degrau da sociedade. Não adianta você querer aprender sobre network, sobre negociação, sobre vendas, sobre qualquer coisa para o mundo exterior e não começar isso dentro da sua casa. O convite é para você aprender a comunicar dentro da sua casa, é ter relacionamento dentro da sua casa, é negociar dentro da sua casa, é ter bons hábitos dentro da sua casa. Escreve: a casa é o primeiro degrau da sociedade. E como primeiro degrau da sociedade, ela precisa ser a primeira nação. Escreve: a minha casa é uma nação. Toda nação, ela tem um código de cultura. Toda nação, ela tem um exército que a protege, defende e que ataca. Toda nação, ela vive entre si, edificando um ao outro. Se você pegar a época dos romanos, você vai entender exatamente quando Jesus veio. Por que Jesus veio na época dos romanos? Foi a primeira vez que foi instalado uma cultura de reino. Como que Jesus ia ensinar o reino para as pessoas se elas nunca tinham visto algo parecido com o reino? Então Jesus fala o seguinte, ó, reino, é isso que eu venho trazer, o reino dos céus. Vocês conhecem o reino aqui na terra, e eu venho trazer uma nova cultura que é o reino dos céus, aonde as pessoas estão protegidas pelo reino, aonde elas se relacionam entre elas, edificam suas casas entre elas, honram o maior e são protegidos pelo maior. Então a sua casa ela é uma nação fortificada, que ela tem uma linguagem, ela tem unidade, ela tem um exército, ela precisa todos os dias receber um treinamento. Então entenda o seguinte, que a sua casa, ela é uma nação. Escreve: a minha casa é uma nação. Você é convidado todos os dias a edificar essa nação e, como uma nação forte, ter relacionamento com outras nações. Mas quando ela é forte, lembre o seguinte: ninguém quer ter relação com nações fracas. Eu te pergunto: alguém quer ter relação com Venezuela? Alguém quer ter relação com Uruguai? Já com os Estados Unidos, com Rússia, com China, que são nações fortes. Outras nações querem ter um relacionamento. É exatamente assim na sua casa. Você primeiro tem que levantar, ser o primeiro na sua casa todos os dias. Falando o seguinte para a preguiça: ei, preguiça, vaza daqui, eu vou para a próxima fase. Alguém falou: e eu sou divorciado, o que faço? Analise se você tem possibilidade de voltar com seu marido. Se não foi uma tolice, uma falta de bom senso, essa separação. E se já não tem mais possibilidade de voltar, aconteceu que não é mais possível essa reconciliação, analise o que deu de errado, por que deu errado, corrija para o próximo relacionamento. Então escreve: a minha casa é minha nação.
Muita gente está perguntando a referência dos 7 pilares. Anota aí quais são os 7 pilares da sabedoria. Temer ao Senhor, dependência de Deus, a prudência. Anota isso daí, a prudência. Se você só pegar só isso nessa manhã e aplicar isso na sua vida, você já vai para uma próxima fase. A humildade, conselhos, honra e instrução. Então, o versículo 10 do capítulo 9, que a gente está lendo aqui, fala o seguinte: temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O que significa entendimento? Entendimento é prudência. Não existe entendimento sem prudência. Então, a prudência significa exatamente entendimento. Por quê? Porque quando você busca o conhecimento e você começa a estudar sobre aquilo que você está recebendo como conhecimento, você começa a ter um entendimento. Quando você começa a ter esse entendimento, você começa a edificar o discernimento. Logo, quando recebe oportunidades, você tem muito mais prudência em analisar oportunidades e não se deixa mais levar por qualquer vento ou por qualquer sorte de doutrina. Quando você começa a ter prudência, você já não deslumbra as coisas que são naturais e as coisas que são da terra. Quando você tem o discernimento e o entendimento que fica com a prudência, você tende a tomar menos golpes do que alguém que é tolo ou inexperiente. Então, o convite para você é: busque o entendimento todos os dias, pois por meio intermédio, versículo 11, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Se você for sábio, o benefício será seu. Lembra que o jogo da vida nada tem a ver com outras pessoas, é sobre você. Todos os dias que você está aqui, decide acordar 4h59, não é sobre o mundo, sobre as pessoas do seu trabalho, sobre a sua família, primeiro é sobre você. Edificar o templo do Espírito Santo, edificar a casa da sabedoria. Quando você decide, lembra que quando você busca a sabedoria, o único que receberá o benefício será você. Muitas pessoas querem terceirizar esse benefício. Lembra o seguinte, que o benefício é só seu. Somente você que será beneficiado com a busca pela sabedoria. Isso é maravilhoso, porque isso mostra como o seguinte, como você começa a cuidar da sua própria vida. E quando você faz isso, consequentemente, você começa a edificar a sua casa. Tem um texto que fala o seguinte: eu sou sal e luz nessa geração. O sal é aquele que dá tempero, mas também o sal é aquele que gera sede. Sede pela vontade de Deus. Sede pela palavra de Deus. E luz, porque você começa a trazer clareza e entendimento. Então você começa dentro da sua casa a entender o seguinte, que a dependência de Deus é a que vai edificar a sabedoria na sua vida e, consequentemente, na sua casa, que é o primeiro degrau para o próximo nível, o primeiro degrau para a sociedade. Você precisa entender que a alta frequência ela está na busca pela sabedoria. Algumas pessoas querem atingir e influenciar grandes camadas na sociedade, mas presta atenção, você só vai influenciar grandes camadas quando você subir essa frequência das grandes camadas. Não adianta hoje, na frequência que você está, querer influenciar grandes camadas. Você precisa primeiro influenciar na primeira camada. Como que eu influencio na primeira camada? Tendo um relacionamento com aquele que vem no princípio de todas as coisas, que é direto com a fonte. Quando você se relaciona com a fonte e tem uma intimidade com ela, você começa a influenciar outras camadas. Então, primeiro eu preciso entender o seguinte, presta atenção, você que está estudando Provérbios todos os dias, eu preciso ter um relacionamento com a fonte e aonde entender qual é a minha identidade. Como que eu faço isso? Entendendo que a sabedoria é a árvore que dá vida,
Quem estava lá no dia 3, há uns 6 dias atrás, na semana passada, na quarta ou quinta-feira passada, a gente leu, falando o seguinte: sabedoria é a árvore que dá vida. Eu lembro que em 2007, se eu não estou enganado, 2007, quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, estava talvez um dos maiores conflitos da minha vida. Talvez não um dos maiores, o maior. Porque eu recebi um convite para ir para um evento de 3 dias que a gente fica numa chácara e tudo mais. E eu estava num conflito tão grande. Eu já não aguentava mais ter relacionamento com outras pessoas. Depois eu descobri que isso nada tinha a ver com as outras pessoas. Eu não conseguia mais me relacionar comigo mesmo. E eu falei o seguinte: hoje é a última oportunidade que eu dou para minha vida. Esse final de semana vai ser a última oportunidade. Alguém tolo, orgulhoso, soberbo, arrogante. Eu falei: hoje vai ser a última oportunidade que eu dou para minha vida. E aí teve uma das dinâmicas lá: coloque num post-it, num papel, tudo aquilo que você gostaria. E eu lembro até hoje que eu escrevi apenas uma palavra que eu queria buscar todos os dias e eu não sei de onde que isso surgiu. Surgiu dentro do meu coração. Escrevi assim: eu quero adicionar sabedoria. Depois que eu comecei a entender isso, que sabedoria é a árvore que dá vida, eu comecei a entender que eu precisava ter um relacionamento com aquele que veio no princípio de todas as coisas e ter um novo lifestyle, um novo estilo de vida, um novo estilo de vida que te leva a viver em paz, com dias longos, prósperos e em paz. Escreve aí: a sabedoria me dá dias longos, prósperos e em paz. Quando você começa a entender isso, você começa a jogar um outro jogo. Jogo esse entendendo que o viver é o estilo de vida de Cristo. E Jesus, ele nunca veio implantar uma religião. Presta atenção, Jesus, ele não veio implantar uma religião. Ele veio implantar um estilo de vida. Ele nunca foi alguém educacional. Jesus, ele não veio educar, ele veio transformar. Anote isso daí. Jesus veio transformar e não educar. Todos os dias, quando você decide estar aqui no 459, todos os dias, quando você decide estudar não só o livro de Provérbios, mas as cartas de Paulo, os evangelhos, os livros históricos, e até o livro da Revelação, quando você decide fazer isso, você começa a entender o seguinte, que você precisa buscar a sabedoria todos os dias. E você não está buscando educação, mas está buscando uma transformação. É poderoso quando você começa a entender isso. E aí, o versículo 11 diz o seguinte, o versículo 12 do capítulo 9. Se você for sábio, o benefício será somente seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. O insensato é pura exibição, sedução e ignorância. Uma das características de alguém sábio, uma das características de alguém sábio é ser prudente. E como alguém prudente, eu observo e ouço muito mais do que ajo. No livro de Isaías fala o seguinte: você precisa ter ouvidos de discípulo. O que é ouvidos de discípulo? É um ouvido que está pronto sempre para aprender. Uma língua instruída é uma língua pronta para um ensino. E um rosto de pedra, que é um rosto independente da situação que você está hoje, independente de como você acordou hoje, você vai fazer aquilo que precisa ser feito. Tiago, o que precisa ser feito? Eu costumo falar que nós somos correspondentes dos Correios. O que isso significa nessa manhã, às 5h39, ser correspondente dos Correios? Presta atenção. Você foi chamado para entregar uma mensagem. Assim como aquele colaborador dos Correios, aquele carteiro, ele vai lá na central, pegar todos os envelopes e ele vai entregar de casa em casa, assim é você todos os dias. Quando você acorda, se conecta com a fonte, você recebe uma mensagem. E no seu dia a dia você vai entregando essa mensagem todos os dias. Escreve aí: eu sou um carteiro. Eu sou um carteiro do reino. Todos os dias você recebe uma porção de mensagem que você vai entregando de porta em porta até o final do dia. E quando você começa a executar isso, você começa a prosperar em várias áreas. E lembra, prosperidade nada tem a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com crescimento em várias áreas. Uma das maiores
discussões que nós temos com todos os alunos, seguidores, é mostrar para eles o seguinte, que a prosperidade é crescimento em várias áreas. Eu e o Nésio Monteiro, nós decidimos parar uma semana, a gente está indo para Israel nessa próxima semana, passar um tempo lá fazendo excursões, nós decidimos parar lá para falar exatamente sobre prosperidade. Nós vamos estar do dia 22 a 26 de maio, fazendo a ciência da prosperidade. Vai ser uma semana inteira falando sobre mentalidade do povo judeu, uma mentalidade, como ter uma mentalidade de um povo que prospera, mesmo em meio a tantas guerras. Como que é a mentalidade de riqueza, a mentalidade de crescimento do povo judeu. Se você quiser fazer parte, depois vai lá no link da minha bio, se inscreve lá para você receber os dias, como que vai ser tudo mais. Você vai começar a entender o seguinte, que a prosperidade é crescimento em todas as áreas. Não é somente a riqueza, mas é o crescimento no seu casamento, crescimento na sua vida, crescimento no seu trabalho, relacionamento com Deus, no seu ministério, tudo isso. E aí você vai começar a entender o seguinte, que todos os dias você recebe essa porção e você precisa entregar essa carta. Mas como que eu faço isso? Mudando a minha mentalidade. Alguém perguntou, posso ir para Israel com você? Já está fechando, eu e o Nésio decidimos fazer uma excursão. Nós estamos até com fila de espera já. Então, quem sabe no próximo vai rolar lá. Alguém perguntou, vai rolar 459 de Israel? Mas é claro, a gente vai estar lendo provérbios lá da Terra Santa. Quem está afim de ouvir, então, próximo domingo, se eu não me engano, domingo a gente vai estar em trânsito, acho que na segunda-feira. E já está aqui todos os dias, 4h59, direto da Terra Santa lá, para estar compartilhando o livro de Provérbios. Imagina a frequência que vai acontecer lá, ao vivo. A gente vai estar lá no Mar da Galileia compartilhando o livro de Provérbios. Se eu não me engano, lá vai ser 11 horas da manhã ou meio-dia. Então, no horário do almoço eu paro, a gente faz o 4h59 do Brasil, meio-dia de lá, compartilhando o lugar onde eu vou estar. Do Monte Sinai, de tantos lugares que a gente vai estar compartilhando, a gente vai estar passando essa mensagem lá. E aí eu trago alguns convidados aqui para vocês também. Então, a insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. A sabedoria é ser prudente, ouvinte, odiando mal, arrogância, soberba, falar perverso e mau comportamento. Sensato, sentado à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo seu caminho. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz, a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso, mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Respira aí. Você entendeu o seguinte, que a sabedoria, ela clama todos os dias na porta da cidade, falando o seguinte, ei, você que é inexperiente, busca a sabedoria. Você que precisa de crescimento em várias áreas, busca a sabedoria todos os dias. Talvez o que você precise hoje no seu casamento, talvez o que você precise hoje no seu casamento seja maior sabedoria. Talvez o que você precise hoje no seu trabalho seja maior a sabedoria. O quanto que você precisa no relacionamento com seus filhos seja a maior sabedoria. Então, quando você começar a entender o seguinte, que Deus ele tem um propósito para cada um dos seres humanos que nascem no planeta. Escreve aí, Deus tem um propósito na minha vida. Porém, muitas pessoas acabam vivendo um propósito de buscar somente as coisas para si. Essa talvez seja uma das fases de crescer e se desenvolver. Muitas pessoas acabam se perdendo durante o caminho porque não permitem que Deus as guie. O propósito da sua vida muitas pessoas procuram, Thiago, qual é o meu propósito? O propósito da sua vida é buscar a sabedoria do Senhor e as suas promessas na sua vida todos os dias. Propósito é buscar a sabedoria de Deus e as promessas que Ele tem para a sua vida todos os dias. Quando você começar a viver nessa porção, buscando todos os dias a sabedoria de Deus e aplicando isso na sua vida, você vai começar a prosperar, crescer e desenvolver em todos os dias. Deus ele tem um propósito na sua vida e Ele tem uma mensagem única que Ele entregou. Você tem uma linguagem única. Qual é a sua linguagem? Eu não sei. Você precisa começar a entender qual é a sua linguagem. Por quê?
quando você começa a desenvolver isso, buscar a sabedoria como quem busca o ouro e a prata, você começa a mudar essa linguagem, mudando essa linguagem você consegue alcançar toda uma nação. Eu entendo que nesse pelotão do 459 nós não juntamos pessoas, nós juntamos um propósito. É isso que Deus faz, ele não junta pessoas. Você acha que está no seu trabalho, na sua função, no seu cargo, na sua empresa, no seu negócio, apenas por coincidência com outras pessoas. Presta atenção, Deus ele não junta pessoas, ele junta propósito. Existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu. A pergunta é, você realmente está cumprindo esse propósito? Qual é esse propósito, Tiago? Buscar a sabedoria de Deus, pois quando você busca a sabedoria de Deus, ele traz luz para a sua vida e luz significa clareza. Você consegue observar tudo aquilo que serão seus próximos passos. Quando você vira a chave da sabedoria, você começa a acessar outros níveis. Esses dias eu li um livro chamado As Chaves da Economia dos Céus. Te aconselho a ler esse livro, de uma missionária que foi arrebatada. E quando ela foi arrebatada, o anjo levou ela até o céu e chegando no céu, ela viu galpões e galpões armazenado com muitas coisas. E ela não conseguia reconhecer. Ela olhava aquele galpão, ela via muito longe, ela não conseguia ver o fim do galpão à frente, ela olhava para o lado direito, para o lado esquerdo, ela não conseguia ver o fim desse galpão. E quando ela caminhava, o anjo levou ela a caminhar, é uma história verídica, está nesse livro, chamado As Chaves para a Economia dos Céus. E ela começa a caminhar nesse galpão, ela não consegue reconhecer tudo que ela visualiza ali. Vários objetos em ouro, ouro maciço. E ela fala, o que são essas coisas? E o anjo responde para ela, são invenções que já estão prontas, esperando apenas os seres humanos fazerem o download. Existem milhares e milhares de coisas guardadas, coisas que você não consegue imaginar, coisas que você ainda não consegue visualizar, coisas que você nunca ouviu, estão armazenadas esperando somente você fazer um download para colocar aqui na Terra. Existem tantas coisas guardadas, quando você começa a viver somente dentro de uma caixinha, você não consegue viver as maravilhas de Deus. Presta atenção no que eu vou te falar agora, para quebrar sua religiosidade nessa manhã, às 5h48 da manhã. Posso falar? Abrir o coração? Respira aí fundo, vai. Se você acha que você conhece a Deus, você não entende aquilo que está escrito, que nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Então, tudo aquilo que você conhece dele hoje é muito pouco perto daquilo que você vai conhecer. Por isso, pare de colocar Deus dentro de uma caixa, falando ele age assim, ele age assado nesse formato. Você não entende nada de Deus ainda. Talvez o que entenda hoje seja 0,00001%, se nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. Olha que poderoso isso. Algumas pessoas vivem buscando um Deus de apenas ouvir falar. Algumas pessoas são caçadores de Deus, mas ao invés de caçar onde ele vai estar, caçam onde ele já passou. Presta atenção. É como naquele filme do Twister, que são os caçadores de furacões. Eles não vão caçar furacões onde o furacão já passou. Eles são caçadores porque eles vão buscar o furacão aonde ele um dia vai passar. É exatamente aquele que é um caçador de Deus. Ele não vai mais aonde Deus já passou. Como assim, Tiago? Vivendo aquilo que ele já fez. Existem pessoas vivendo experiências de ouvir falar, ou experiências de coisas que já passaram, assim como os discípulos um dia fizeram uma nota falando o seguinte: Jesus coroou o cego através de barro, guspe, uma lama, coloca no olho e está curado. Aí quando surgiu um segundo cego para curar, eles falaram, não, peraí, já sabemos. Existe uma fórmula aqui, ó, barro, guspe, lama no olho e está curado. E Jesus falou o seguinte, ei, você está curado. E eles não entenderam nada. Não é buscar Deus aonde ele já passou, mas é buscar Deus aonde ele um dia vai passar. E somente sabe isso aquele que tem relacionamento. Somente sabe isso quem tem intimidade. Somente sabe isso quem tem comunicação. Como que eu faço isso? Quando eu vivo experiências, quando eu busco experiência de outras pessoas com Deus. Qual é o convite? Ele te convida todos os dias para ter uma experiência com ele.
A sabedoria clama todos os dias nas portas das cidades, nos lugares altos, falando o seguinte: ei, eu vou fazer uma festa aqui na minha casa. Eu estou construindo a base da sabedoria. Eu estou matando os animais, entregando vinho, chamando todos os servos para que você venha sentar na minha mesa e ter um relacionamento comigo. Mesa fala sobre relacionamento. Mesa fala sobre intimidade. A sabedoria te fala o seguinte: ei, vem cá, senta aqui e tem intimidade comigo. Tem um relacionamento comigo. Entenda realmente aquilo que eu tenho para te entregar. Pare de buscar Deus onde ele já passou, através de experiência de outras pessoas. Fulano falou que foi curado em tal lugar nesse formato, vamos para lá. Ciclano falou que recebeu tal bênção nesse lugar, tal forma. O outro falou disso, o outro falou daquilo. Pare de buscar onde ele já passou. Presta atenção, você que é filho, filho amado. Começa a buscar onde ele vai um dia passar. E como que você sabe isso? Quando você tem relacionamento e você está com seus ouvidos abertos para tudo aquilo que ele te entrega. Deus, ele tem promessas na tua vida todos os dias. Não é à toa que você é a maior da criação. Presta atenção. Ele te chama todos os dias para ter um relacionamento. É forte isso. Eu precisava te falar isso nessa manhã, para o seu coração explodir, a sua mente explodir. É esse o convite, quando você começar a entender que você executar certinho as 7 colunas da sabedoria. Temor ao Senhor, dependência de Deus, prudência, humildade, honra e instrução. Temer ao Senhor, dependência de Deus, prudência, humildade, honra e instrução. Você vai começar a ir para uma próxima fase. Vamos para o boot, então. E é poderoso. Lembra que o fim é melhor que o começo. Escreve aí, o fim é sempre melhor que o começo. Existe um símbolo, que é uma aliança com o Senhor, de todos os dias, onde você não sabe onde que é o começo e o fim, mas tendo um relacionamento todos os dias. Então respira fundo aí, bora pro boot. O que é o boot, Thiago? É uma mentalização para o nosso dia. Sete colunas. Temer ao Senhor, dependência de Deus, prudência, humildade, conselhos, honra e instrução. Então respira fundo, tira o dedinho do teclado aí, respira fundo. Feche teus olhos, respira fundo. Respira fundo mais uma vez. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pela Tua graça, que o Senhor nos entrega todos os dias. Obrigado por mais um dia em busca da Tua sabedoria. Não uma sabedoria humana, mas uma sabedoria divina. Obrigado por nos ensinar a ter um relacionamento contigo. Essa é uma manhã de renovação, uma manhã onde nós startamos um novo tempo. Essa é uma manhã onde um pelotão se levanta para entregar a mensagem do reino. Eis aqui um povo sedento, com fome e sede de justiça e fome e sede da tua palavra. Eis um povo aqui que decide hoje ser levantado como pilar nas suas casas. Que o Senhor possa nos capacitar nesse dia, entregando um novo nível de ousadia. Nós declaramos um novo tempo sobre a vida de cada um que faz parte desse pelotão. Começa a ver você agora levantando de forma diferente, agindo de forma diferente. Começa a ver você agora com um novo nível de sabedoria, conversando com as pessoas perguntando da onde vem esse nível de sabedoria. Lembra que não é você se firmando no seu próprio conhecimento, mas você sendo apenas um instrumento de Deus nessa terra. Começa a ver você agora comunicando de forma diferente. Começa a ver você agora num crescimento exponencial. Você cresce tanto e tão rápido, as pessoas não conseguem te reconhecer. Novas pessoas começam a vir para novas fases. E as pessoas antigas que não fazem parte dessa fase, elas vão ficando para trás. E você começa a crescer em entendimento, em sabedoria, para que um dia resgatar todas aquelas pessoas que fazem sentido para você.
mas você começa a crescer muito, muito rápido e começa a atingir milhares e milhares de pessoas. Começa a ver agora a sua comunicação sendo aperfeiçoada, a sua fala sendo aperfeiçoada. Começa a ver agora você criando movimentos, você como pai e mãe de movimentos, você atingindo camadas da sociedade que nunca antes você conseguiu imaginar, antes você conseguiu enxergar. Começa a ver você agora saindo dessa vida atual e começando a crescer de forma exponencial. É isso que o Senhor espera para aqueles que são filhos, pois a natureza espera ansiosamente a manifestação dos filhos. Coloca o sorriso no seu rosto e fala agora: chegou a hora de um novo tempo. Chegou a hora de manifestar a vontade de Deus aqui na terra. E fala assim: eu sou filho amado. Repete comigo: eu sento à mesa todos os dias. Esse é o convite para você sentar à mesa todos os dias. Começa a ver você agora na mesa do seu pai. Assim como uma criança se alegra em estar tendo uma refeição, a sabedoria ela te convida. Ela já preparou a refeição, já liberou o vinho, chamou todos os servos, arrumou a mesa. Olha que mesa linda. A mesa significa a ordem na sua vida, ordem de cumprir a vontade de Deus. E você tem um relacionamento com a sabedoria. Coloca o sorriso no seu rosto, respira fundo. Fala o seguinte: hoje eu vou desfrutar da mesa do Pai. Esfrega as tuas mãos. E fala assim: já é. Chegou a hora de você desfrutar do banquete da sabedoria. Todos os dias você é convidado a buscar um relacionamento com a sabedoria. Quero te convidar, você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Instagram, daqui a pouco, 6h22, eu e o Nésio, nós estaremos numa live lá no nosso perfil. Continuando a leitura de Provérbios, a gente está lendo Provérbios lá, a gente está alguns capítulos na frente lá, aprofundando um pouquinho, trazendo tradução e tudo mais do original. Então, se você quiser fazer parte desse movimento, 6h22, vai ser um tempo de você tomar uma água, um café, cair para dentro. Eu vou trocar de ambiente, estou indo lá para a empresa agora também, e a gente vai passar esse tempo juntos. Você que não me segue ainda, aqui no YouTube está aqui, ó, Thiago Rocha BR. No Instagram também eu vou abrir uma caixinha, tá aqui, ó, fixado aí, eu vou abrir uma caixinha para tirar dúvidas sobre Provérbios, capítulo 9. E você que quiser aprender sobre a ciência da prosperidade, lá no link da minha bio tem um linkzinho, é só você clicar lá e cair para dentro, faz o cadastro, aí você vai receber todas as informações de como que vai funcionar a grande semana da prosperidade. E aí você vai começar a cair para dentro. Fechou? Tamo juntos, até depois do fim. Bora prosperar no dia de hoje. Lembra o seguinte, que você foi chamado para entregar uma mensagem. Então cumpra aquilo que você foi chamado. Fechou? Tamo ligados nessa fase. Escreve aí: a minha casa é uma nação. Espero 6h22 lá no Instagram. E o que você precisar pode contar comigo até depois do fim. Eu costumo falar o seguinte, que é CCC. O que é CCS? É conta comigo sempre. Então, se eu puder contar com você sempre, coloca aí. Se você puder contar comigo sempre, coloca aí CCS. Conta comigo sempre. Então, vai lá. 6h22, te espero lá no Instagram. Se você tiver que arrumar suas coisas, te vejo amanhã, 4h59, aqui no YouTube, aqui no Instagram, para a gente fazer a leitura do capítulo 10. Tamo juntos! Tira um print aí, vamos tirar um print do capítulo 9. Se você quiser compartilhar aí no YouTube, no Instagram, faz. Isso aí. Passa lá 6h22 que a gente vai explodir o coração e a mente. Fechou? Tamo juntos. Até depois do fim. Grande abraço. Finalizando aqui em 3, 2, 1, YouTube. Encerrando a transmissão.